Raul Araújo, eu sou técnico do programa de formação do Instituto Fazenda História e hoje eu vou conversar com vocês sobre o direito à convivência familiar e comunitária e o trabalho com família e comunidade. No meu entender, esse é o direito mais importante dentre todos os direitos da criança e do adolescente. Desse direito depende o fato de nos tornarmos pessoas. Só nos tornamos humanos na presença de outro humano. E é com outro humano que aprendemos a falar, aprendemos a sorrir, aprendemos a chorar, a ter emoções, formamos nossos valores, aprendemos nosso sotaque, até como reagir nas várias situações da vida. É através da convivência familiar e comunitária que constituímos vínculos afetivos com pessoas e lugares. E são esses vínculos que dão a sustentação para sermos quem somos. Esse conceito nos remete a dois conceitos fundamentais: família e comunidade. Podemos definir família, neste contexto, como simplesmente um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Toda criança nasce de um pai e de uma mãe. Essa é a sua filiação. Essa relação de filiação vai determinar uma relação de parentesco com os outros membros da família paterna e materna, o que se dá o nome de família extensa. Contudo, voltando ao conceito de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, a família para uma criança pode ser constituída por uma avó, um avô, dois homens, duas mulheres, um tio e uma tia, e até por um pai e uma mãe. O que é importante é que esta família seja suficientemente boa para cuidar e dar amor a esta criança para que ela se desenvolva física e emocionalmente, tendo segurança e liberdade para crescer. A comunidade é composta inicialmente para uma criança por sua família extensa, pelos amigos dos seus familiares, pelos vizinhos que moram na sua rua, que moram no seu bairro. Na medida que a criança cresce e vai tendo autonomia, passa a pertencer a outros grupos, como da escola, do time de futebol, do coral, da capoeira, do terreiro, da igreja. Ao estabelecer essas relações e constituir esses vínculos, se apropria da cidade e constrói sua subjetividade. O conjunto dessas relações e vínculos familiares e comunitários forma uma teia, uma malha de vínculos e relações que dão sustentação a quem somos. Ainda que o direito à convivência familiar e comunitária seja fundamental para o desenvolvimento de uma criança, existem muitas crianças que não têm esse direito garantido. Sem sombra de dúvida, a pobreza ainda é o principal fator de desorganização familiar. Ainda que esteja escrito expressamente no ECA que pobreza não pode ser motivo de acolhimento, ainda hoje se acolhem crianças por motivo de pobreza da família. Também a flexibilização das normas trabalhistas e dos horários de trabalho faz com que os adultos fiquem mais tempo longe do convívio das crianças. Esses talvez sejam motivos mais estruturais, mas existem tantos outros, como negligência, abandono, abuso, maus tratos, uso de álcool e drogas, dentre tantos outros. Essas violações, quando denunciadas ou observadas por um membro da comunidade ou da família, ou ainda do sistema de garantia de direitos, geram o afastamento da criança de sua família e de sua comunidade. O acolhimento institucional é medida excepcional e provisória. Ela é medida excepcional, pois o acolhimento deve acontecer apenas depois de todas as outras medidas cabíveis serem esgotadas. Provisória, pois ninguém deve crescer numa instituição, e sim em uma família e numa comunidade. Assim, o acolhimento deve ser revisto a cada 6 meses e durar no máximo 2 anos. No Brasil, verifica-se muitas vezes a medida ser corriqueira e definitiva para muitas crianças e adolescentes. Talvez por uma inadequação das políticas de assistência que devem trabalhar o fortalecimento da família e dos vínculos familiares e comunitários, ainda hoje o acolhimento é a primeira opção, quando deveria ser a última, justamente pois ele é mais custoso, tanto subjetivamente quanto financeiramente. Também os serviços de saúde mental ainda hoje não estão preparados para trabalhar o sofrimento das famílias, que muitas vezes, por estar passando por um momento de crise, não dão conta de cuidar
de suas crianças. No caso do abuso ou suspeita de abuso, a lei determina que, por precaução, se afaste o suposto agressor e mantenha a criança em sua casa. Contudo, o que se verifica é que o agressor ou suposto agressor permanece em casa e a criança que vai para o serviço de acolhimento. É urgente que façamos esses ajustes para que esses erros não continuem a acontecer. É necessário qualificar o Conselho Tutelar, o Sistema de Justiça, o CRAS, o CREAS, os serviços de acolhimento, o CAPS, equipes de saúde da família, para que trabalhemos essas famílias antes de acolher a criança. Mas uma vez esgotado todos os meios de evitar o acolhimento, o juiz determina o acolhimento da criança ou do adolescente. A política de assistência oferece alguns meios para garantir a convivência familiar e comunitária, como, por exemplo, colocação em família extensa, casa-lar, guarda remunerada, acolhimento institucional, família acolhedora, repúblicas, até a adoção, quando o poder familiar já foi destituído. Esses equipamentos e seus profissionais têm um papel fundamental no trabalho de garantir o direito à convivência familiar e comunitária. O primeiro trabalho é mesmo de ouvir a criança e sua família, assim como os membros da comunidade. É um trabalho de arqueólogo, procurar todos os vínculos familiares e comunitários que essas crianças ou adolescentes possuem. A partir desse levantamento, traçar uma estratégia para restabelecer vínculos e relações. Portanto, se a criança está privada de seus vínculos originários, é importante manter esses vínculos e reconstruir essas relações. Um erro recorrente nos serviços é tentar restabelecer uma vida nova para a criança. Nova escola, novos amigos, novos vínculos. Existe até uma expressão que escuto com frequência nos abrigos que eu trabalho, que diz que a criança deve virar a página, começar do zero. O que a gente sabe que é impossível. É importante manter os vínculos e relações que ela tem e, na impossibilidade de fazê-lo, cuidar para que ela elabore essas perdas. Não é? Talvez um erro que a gente cometa frequentemente é, ao a criança entrar num serviço de acolhimento, ela também entra numa nova escola, não é? Ela é afastada da escola onde ela estudava. Acho que tem uma questão de logística, mas seria fundamental manter a criança na escola que ela já estava, não é? Eu faço até uma brincadeira com os profissionais, não é? Falo, imagine que sua família inteira, as pessoas que você mais gosta, estão num carro e esse carro, ou num avião, e esse avião cai, todo mundo morre, não é? E todas as relações e vínculos mais importantes que você tem, de repente, desaparecem. E aí também a gente resolve te mudar de trabalho, te mudar de cidade, não é? Imagina como você ficaria, não é? Então, talvez uma estratégia importante seria manter essa criança nessa escola onde ela já estava. Manter esses vínculos é garantir uma experiência de vida na qual as pessoas, lugares e relações não desapareçam de uma hora para a outra. Significa garantir uma certa permanência da vida. Fazer esse esforço de manter os vínculos e relações demonstra para a criança que, apesar dos problemas que sua família esteja passando, a vida continua e ela pode continuar convivendo com parte das pessoas que ela conhece. Também o vínculo e a relação com a família de origem, claro que quando não existe nenhum impedimento legal com o contato com a família, é importantíssimo ser mantido. Quando uma criança chega no acolhimento, talvez a primeira mobilização da equipe técnica e do sistema de garantia de direito é buscar quem consiga ter a guarda da criança. Esse é um trabalho muito importante. No entanto, para além do trabalho de ver quem vai estar em guarda dessa criança, né, ou seja, de ter os cuidados da criança e oferecer uma moradia, é importante preservar o contato e os vínculos. Esse é um trabalho paralelo ao trabalho de guarda. É muito importante para que a criança também permaneça calma e confiante que as relações da vida dela vão permanecer,
que esse trabalho seja feito. É muito comum também as equipes testarem essa família, não é? Propor um teste. Então, se você fizer uma série produz algumas demandas e se a família atingir essa demanda, ela tem a criança de volta. E muitas vezes esses testes fazem com que a família se atrapalhe ainda mais, porque já está sofrendo com a falta das crianças, com a ausência dessas crianças, com um problema que já existia na família e agora ela é testada, não é? E essas famílias são as famílias em geral que não podem fazer as coisas, que não têm dinheiro, que trazem a marca muitas vezes do fracasso e a marca da falta, né? E muitas vezes a equipe técnica trabalha no sentido de atestar essa falta, né? É importante que a gente construa uma outra relação com essa família, na verdade construa uma relação ética que a equipe esteja lá para apoiar essa família a reconstruir e a errar e a não dar certo, não é? E encorajá-la, porque esse vínculo familiar é fundamental e muitas vezes, não é? A gente propõe alguns testes, a família acaba fracassando e como destino a criança acaba crescendo numa instituição, o que a gente sabe que não é bom de maneira alguma. A formação da equipe é algo muito importante, não é? Porque nessa relação humana entre a equipe técnica e a família, o que serve como uma lente para a equipe técnica olhar a família são os conceitos, são princípios, são conceitos técnicos. No entanto, muitas vezes a falta de qualificação joga essa equipe diante de situações complexas, de sofrimento, de dor, que talvez às vezes ela se identifica e nessa relação ela acaba julgando moralmente, né, a família como aquela que não deu certo, aquela que abandonou, né, e julgar moralmente não ajuda em nada nem a família, nem a equipe, né? Então, para superar essa questão do julgamento moral, é importante não só a formação prévia, né, de qualidade, mas também a formação continuada, né, da equipe. Outro trabalho importante é o cuidado da construção de novos vínculos familiares e comunitários, desde os vínculos com as outras crianças que vivem na casa, com os educadores e equipe técnica. Esse é um novo contexto, o início de uma nova história, que não deve prescindir da história pregressa. Deve ter em mente a criança está em uma medida protetiva, não por uma escolha pessoal, mas sim devido a uma ordem judicial. É importante pensar nas estratégias de vinculação, nos espaços de acolhida, que os que cheguem e os que já estão possam se apresentar como pessoas, contar suas histórias e histórias, falar de seus gostos, dos seus sonhos, dos seus medos, possam fazer escolhas, negociar seus espaços, que essa entrada se dê com foco nas relações e não nas demandas organizacionais da instituição. Esse é um cuidado fundamental, pois é disso que as crianças sofrem, da privação das relações prévias, de medo de se vincular. Os rituais de chegada e partida ajudam muito nisso, ajudam a dar sentido e organizar as relações. O trabalho com história de vida também permite que a criança se singularize e possa dar sentido e estabelecer relação de pessoa com outros, mas também elabore suas relações e seus vínculos. O serviço de acolhimento não deve ser apenas um espaço de acolhimento e cuidado, de cuidar da alimentação, higiene, mas deve atuar como um grande hub promovendo relações das crianças e adolescentes com a família, comunidade pregressa, organizando novas relações na comunidade onde o serviço está inserido.
Existem várias técnicas e estratégias para trabalhar com grupos e com famílias. O estudo de caso permite que a equipe técnica e os demais membros da rede organizem informações sobre essas crianças e esses adolescentes. Muitos que têm informações fragmentadas, outros que vêm com uma série de boatos da rede e que um serviço acaba aceitando aquela informação como verdadeira, uma informação que é recorrente, é que a criança deixou a sua família porque os pais eram dependentes químicos ou usuários de drogas. E aí, quando se investiga no estudo de caso, coletando informações diretamente com a família, com os vizinhos, com os outros serviços, compara-se essas informações e discute o caso na rede, a gente acaba percebendo outras verdades sobre essa família. E, claro, tendo um diagnóstico mais apurado da situação da família, a gente tende a ser mais assertivo. A entrevista individual e familiar é uma estratégia muito importante, pois ao entrevistar os membros da família, a equipe técnica consegue organizar as informações temporalmente, comparar as informações, mas também estabelecer um vínculo com essa família, construir uma proposta de atendimento e envolvendo a família no atendimento da criança e da própria família. Também é nesse momento que verifica-se as principais questões dessa família em relação à criança, em relação a ela mesma e também o interesse ou a intenção dessa família de ter essa criança de volta. O grupo de famílias é uma estratégia poderosíssima para tirar as famílias, muitas vezes, de uma posição que ela não consegue superar os problemas cotidianos ou algumas questões que elas veem como intransponíveis. Durante a troca de experiência no grupo de famílias, elas aprendem uma com as outras, mas também acho que tem um processo mimético de cópia uma da outra e que permite o empoderamento dessas famílias, o que uma fala de uma equipe técnica, de um psicólogo ou do juiz, não surte o mesmo efeito do que a fala de um par. Então, muitas vezes os serviços não organizam esse tipo de dispositivo por não conseguir colocar as famílias para se encontrar no mesmo horário, mas quando isso acontece, a gente vê a transformação das famílias. A visita domiciliar, ela é que permite à equipe técnica e os profissionais da rede entrar em contato com o contexto que a criança vive. Claro, ela é fundamental que ela aconteça dentro de um compromisso ético, de sigilo, de respeito a essas famílias, mas quando você vê como a família se organiza em sua casa, como é que ela se organiza com os vizinhos, como se dá a vida cotidiana e a oportunidade de pensar naquele contexto daquela família, o retorno ou não retorno dessa criança para a sua residência de origem. Para além dessas técnicas consagradas, podemos ainda pensar em envolver a família e a comunidade nos cuidados cotidianos da criança. A visita ao médico, reuniões escolares, passeios, cuidados de higiene, entre outras coisas. Também é importante que a criança e sua família saibam do andamento do seu processo, que saiba sobre a instituição do poder familiar, dos processos de adoção e tudo que se refere à sua vida e de sua família, assim como dos seus irmãos. É importantíssimo que a criança possa falar nesses processos e que possa elaborar as perdas e separações. Isso é fundamental para que ela possa voltar para a família de origem ou voltar para outra família. O trabalho com os pais adotivos é muito importante para que eles entendam o que os motivou a adotar uma criança, que lugar essa criança ocupa em relação ao seu desejo. Também é importante ajudar os pais adotivos a entender que esta criança, seja da idade que for, tem uma história
e que é importante que eles se relacionem com essa história também. Para finalizar, é importante lembrar que o serviço de acolhimento tem em seu DNA a herança dos orfanatos e reformatórios, espaços de reclusão que tinham a função oposta do trabalho de convivência familiar e comunitária. Serviam para separar as crianças de suas famílias e comunidades. Muitas vezes, vemos o serviço de acolhimento atuando de forma a romper vínculos, a separar, a privar as crianças e adolescentes do acesso à cidade. É importante repensar todas as nossas ações dentro deste novo modelo. Pensar o serviço de acolhimento como um espaço acolhedor e seguro, para que as crianças e adolescentes sejam livres para preservar seus vínculos pregressos e que possam construir novos vínculos afetivos com as pessoas e com a cidade. O papel dos serviços é, sobretudo, junto com a criança e adolescentes, ajudá-los a abordar e rebordar essa colcha de relações, que na verdade é a nossa própria pele.